Gente, então vamos começar aqui oficialmente nosso encontro, abrir a roda de conversa, né? Que a gente já está num papo aqui, a gente vai abrir a roda. Bem-vindo todo mundo, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Esse é o segundo Cineclube Frequência que a gente faz aqui pelo coletivo. O primeiro foi, acho que mês passado, a gente também teve uma mostra de curtas, seguida de conversa, e esse encontro está no nosso canal do YouTube, então vocês podem também assistir essa primeira edição. E esse nosso encontro de hoje aqui está sendo filmado e vai para o YouTube depois. Então, vocês podem compartilhar, rever, até para ver os curtas também, né? De repente, num outro momento. E a gente pode disponibilizar o link privado e vocês podem rever os curtas também para assistir essa outra imersão. Então, enfim, sigam as nossas redes, o nosso YouTube, que vai estar tudo lá. O Cinefrequência, para quem não conhece muito bem o coletivo, para quem está chegando hoje aqui pela primeira vez com a gente, é um coletivo audiovisual. A gente está há uns 3 meses na ativa, mais ou menos, e a nossa ideia é criar um espaço, promover encontros, oficinas. A gente realmente tem um meio de troca no audiovisual, onde a gente possa compartilhar através das nossas experiências, das nossas vivências no cinema, né? E aprender juntos, fazer conexões e ir criando uma rede, assim, né? Acho que esse é o principal objetivo do coletivo, criar uma rede de compartilhamento e conexões mesmo entre quem faz e gosta de cinema. E nesse momento a gente tem várias oficinas abertas, é só entrar no nosso site que lá tem as informações das oficinas, dos encontros, que são esses eventos que a gente faz de troca, de conversa. E, inclusive, o nosso convidado de hoje, que é o Dekelm, que está aqui com a gente, vai apresentar os seus curtas. A gente vai ter uma masterclass sobre direção com o D na semana do dia 21 de setembro, vai ser 21, 23 e 24 de setembro, são 3 encontros. Tem todas as informações lá no site, e a masterclass já está rolando as inscrições para quem tem interesse. E a gente vai hoje conhecer um pouco melhor o trabalho do D, entender um pouco mais o processo dele, e isso vai se estender na Masterclass aí de uma maneira bem imersiva, super legal. E, bom, já aproveitando para apresentar um pouco melhor o D, a gente se conheceu na Escola de Cinema em Cuba, na ICTV. Desde então, e até mesmo antes de ir para Cuba, o D já tinha um contato com audiovisual, já realizou 14 curtas-metragens, exibidos em vários festivais nacionais, internacionais. Inclusive, um dos filmes que a gente vai ver aqui hoje, o Soy, ganhou prêmio no IDFA, que é um festival de documentário na Holanda. E o Lui, que é um curta que nós colaboramos juntas, né? Eu assino o som, e, junto com o Luiz Lepchak e com vários outros colegas cineastas. O Lui foi um curta também com uma carreira super linda de festivais, ganhou vários prêmios. E a gente está super feliz de poder ter esse momento aqui hoje, porque até na conversa, preparando esse encontro, a gente já teve várias nostalgias e de memórias super legais, que foi uma filmagem super intensa também, com vários contratempos, com várias questões de emergência, assim, que faz a gente pensar muito, né, no fazer cinema, isso que a gente vinha aqui um pouco falando para vocês que estão acompanhando desde o comecinho, né, todas as coisas que a gente precisa passar por cima e levantar a poeira quando está fazendo um filme e seguir em frente. Acho que o Lui é um exemplo legal, assim, nesse sentido. E, enfim, espero que vocês gostem, espero que vocês fiquem aqui com a gente e sintam essa vontade para perguntar, para a gente conversar juntos. E só realmente agradecer mais uma vez, Dê, por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui hoje com a gente. E, bom, não sei se você quer se apresentar, falar alguma coisa antes da gente começar a ver os filmes. Isso, só agradecer pelo convite, agradecer a presença de todo mundo. A Bruna deu um oi. Oi, Bruna. Saudades, essa pandemia, saudades de muita gente. Mas feliz de estar aqui, de estar tendo a oportunidade também de fazer essas trocas, né? Esses encontros, vamos aproveitando para trocar. E isso, estou aberto para qualquer tipo de pergunta e para a gente ter uma conversa mesmo. Massa. Espero que vocês gostem do curta. Pra gente estar junto de alguma maneira, né? Do jeito que é possível agora. Bom, vou ler a sinopse do Lui, que é o primeiro curta que a gente vai assistir. Lui é um filme sobre um jovem professor de circo que cria, recria, experimenta e brinca com seu corpo, desejos e afetos. A partir de um relacionamento amoroso, Lui, que é trans, vivencia os prazeres e os desafios de se encontrar com a diferença.
O filme trata de modo arejado as discussões contemporâneas sobre gêneros, sexualidades e feminismos, abordando-as em um contexto lúdico e poético. Esse é o Louis, que a gente vai assistir agora. Fazia muito tempo que eu não vi o filme. Acho que desde a época que ficou pronto, foi muito legal ver de novo. Eles, meu, engraçado como a atuação deles é tão natural. Eu gosto muito da representação da Mari e do Louis. Uma super fluidez. E uma coisa que eu não sei, né? Bom, não sei se quem chegou um pouco depois, eu tive o prazer de colaborar nesse filme na época, e eu mesma não sei como começou a ideia do filme, como surgiu. É que momento você falou, não, aqui tem uma história, eu quero contar essa história, e como começou esse processo do filme. Então, fazendo uma análise agora, porque a gente filmou em 2016, editamos ao longo de 2017, ele estreou em 2018. Fazendo uma análise agora, muitos anos depois, uma análise bem psicanalítica, eu acho que tinha uma vontade inconsciente de discutir transgeneridade, né? Uhum. Porque, bem, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa trans, transmasculina, não binária, venho me assumindo assim no último ano, mas na época em que eu fiz o filme eu me entendia como mulher cis, né? Mas eu acho que já tinha aí uma questão com querer entender mais essa questão da transgeneridade. Eu já conheci o Lui Uhum. antes de eu ir para Cuba, né? A gente filmou o filme enquanto a gente estava estudando lá em Cuba, foi durante as férias. Uhum. Já conheci o Lui de antes e ele tinha um blog que se chamava Anedotas de uma Viadinha Trans. E que ele fazia umas crônicas sobre coisas curiosas que aconteciam em relação à transgeneridade. Então, eu pensei, li, gostava das histórias, por exemplo, essa história do professor, você parece Justin Bieber, é um dos contos que tinha no Aconteceu Anedotas. mesmo com ele. Oi? Aconteceu com o Louis, ele ouviu esse comentário. Aconteceu, aham. Sim, aham. Aconteceu mesmo. Então, tinha várias coisas, assim, sobre a transição, que eu falei, poxa, acho que devia fazer um filme sobre isso, e o Lu é uma pessoa tão incrível, ele estava começando a trabalhar com performance, com atuação, então surgiu essa coisa, pá, vamos. O vídeo travou para vocês também, gente? Ou será que fui eu que travei? Aí, agora voltou. Ah, tá. Lá a gente faz um filme de ficção no final do segundo ano, um filme de ficção no final do terceiro ano, um documentário no primeiro ano, vários filmes no meio do processo. E eu tinha saído de um processo de filmagem muito difícil, só que lá na escola tem muitas regras, o cronograma é super apertado, é tipo todo um esquema de produção muito fechado. E eu tinha feito um filme que se chama Despertar. Claro, eu gosto de todos os meus filmes, mas eu tinha saído com uma frustração muito grande, assim, que eu não tinha chegado onde eu conseguia chegar. Então, eu estava no segundo ano da ICTV e falei, mano, eu preciso fazer outro filme para provar para mim mesma que eu posso fazer isso. E eu queria muito fazer um filme seguindo minha intuição, sabe? Trabalhando com um roteiro bem solto, bem aberto, com os atores de maneira aberta, que era uma coisa que nesse exercício específico a gente não tinha possibilidade na ICTV. Em outros exercícios sim, mas nesse não. E Uhum. eu falei, não pode ser que eu larguei toda a minha vida lá no Brasil, vim para cá estudar direção para ser, ser tão ruim, eu preciso provar que eu consigo fazer esse negócio. Eu precisava recuperar algo de mim também, que eu vinha perdendo lá essa relação com a comunidade LGBT e pessoas que eu sentia muitas saudades, então foi também um pretexto para rever essas pessoas. E acho que é um pouco dessas coisas que surgem os filmes também, né? Sim. E daí isso, a gente fez uma vaquinha, eu saquei o resto de FGTS antigo que eu tinha, que eu podia sacar. A equipe, pessoas como você, super toparam o projeto, colaboraram. E todo mundo gostou da ideia e a gente foi para Floripa e ficamos lá, no frio, no inverno, e fizemos o Total. filme.
Que louco, acho que é um filme que marca muito o processo de encontrar uma voz mesmo, né? A sua voz na direção, que passa Sim. pela sua experiência, pelo seu crescimento pessoal, que é isso, né? Acho que essa voz artística passa por quem a gente é, pessoa, né? E se expressa. Mas acho que louco, assim acho que isso, né, eu não sabia, mas acho que louco um filme ter tanta potência, né, por trás da tela, né, o quanto ele registra um contexto amplo, né, e denso, assim, de todo mundo que está envolvido ali, né. Sim, e tem também essa discussão sobre os feminismos, né? O Uhum. transfeminismo e o feminismo mais clássico. Então, a Mari tem essa coisa que ela não entende o Becker, ela não entende o Binder. Para ela é muito mais esse discurso aceitar o nosso corpo como a gente é, mas dependendo de como esse discurso for feito, por uma coisa muito biologizante, pode ser transfóbico, sabe? Então, para ela é isso, ter os peitos liberados, para ela é liberdade não ter nada nos peitos, mas para o Lui pode ser muito libertador poder usar o binder, sabe? E para as pessoas trans masculinas, sabe? E hoje eu uso, e hoje eu sei como é que é, não, não é sempre que eu uso, mas eu gosto muito de usar, te dá uma coisa assim, pô, você se sente bonito e tal. Então, era discutir um pouco essas coisas através de uma relação. Eu acho que eu já fui bastante Mari, e depois fiquei mais Lui. Que louco. Claro, faz todo sentido pela sua história, né? E, inclusive, se naquele momento você não se reconhecer como um homem trans, de ter chegado, não estar chegando nesse lugar, faz todo sentido. E o seu processo de contar essa história e construir esse roteiro teve a participação do Lu e dos atores, assim, acho que você foi trocando com eles na construção do roteiro, ou você chegou com uma estrutura assim pronta e falou, olha, é a partir daqui. Foi mais colaborativo ou mais pessoal? Não, foi muito colaborativo. Então, tem muita coisa da vida do Lui. O Lui é professor de circo na vida real, né, circense, tudo. Então, eu tinha, assim, apenas um começo, um meio, um fim, sabia que sobre a relação entre essas duas pessoas, sabia que se passava em Florianópolis, sabia que tinha que ter essa discussão entre os feminismos e que tinha que ter essa coisa da liberação, da liberdade dos corpos, e acho que uma emoção que a gente queria passar era essa, de liberdade, e uma intenção era fazer um filme sobre transgeneridade que não fosse uma tragédia. Porque naquele momento, em 2016, todo filme com pessoas trans terminava com as pessoas trans morrendo, tipo, ai, Boys Don't Cry, que já é mais antigo, né? Mas muitos filmes ainda tinham essa onda, assim, da tragédia, do odeio meu corpo, preciso me encaixar. Então a gente queria fazer um filme que não passasse por essas coisas. Então daí eu cheguei só com uma escaleta, praticamente, uma ideia. Sentei com o Luiz, sentei com a Shiva, né, que faz o papel da Mari, e a gente discutiu muito o roteiro, e durante os ensaios eu ia modificando o roteiro também. Hum. Então foi muito colaborativo, assim, com eles, assim, nunca teve, tipo, decore essa fala, pelo menos eu não trabalho assim, tem pessoas que trabalham, tem certo, cada filme pede uma coisa, cada projeto pede uma coisa, né? Uhum, A claro. maneira que eu trabalho, geralmente não, porque eu geralmente gosto de trabalhar essas atuações mais naturalistas, assim, de uma maneira mais natural, então, Fluindo com o que os atores te dão também, né? com certeza. Então, é de ir incorporando isso no roteiro, inclusive. Porque lembrando, tipo, dessa cena que eles estão daí na boate e o Luiz e a Raíssa se acuendam, tal. O Luiz estava começando com atuação, não tinha tanta experiência, mas a Raíssa não é atriz, então tu não pode chegar e decore essa fala e faça, sabe? Só que você tem que Claro. proporcionar um cenário, uma situação e aonde eles têm que chegar. E é tipo, olha, eu preciso que vocês se aquendem, sabe? Tipo, como é que a gente faz isso, né? E tem que criar todas as condições para que eles possam criar isso. Então, acho que dirigir é um pouco isso, criar esse espaço mágico, esse espaço seguro, confiar na equipe, confiar em quem está atuando e saber onde tem que chegar, qual é a margem que você tem que ter e qual é o lugar que você tem que chegar. E a partir disso, deixar que a magia aconteça, assim, porque ela acontece na grande parte das vezes, assim. E aí, se não acontece, aí tu vai pro roteiro. Tu
tem um plano A, Hum. mas deixa acontecer naturalmente. E daí, se nada der certo, você tem um backup, sabe? Mas dá para confiar muito nas pessoas com quem você está fazendo o filme. Eu acho que é muito importante que a direção faça a sua tarefa, saiba o que queira, mas tenha um pouco de desapego, assim, também, com as próprias ideias, sabe? Porque, em geral, as ideias que se incorporam faz com que o filme se potencialize muito mais. Que incrível ver esse raciocínio, porque me dá até uma sensação, eu sempre fico pensando que eu não sei se os detalhes do Lui, mas fico pensando que para quem produz e quem faz texto de direção para você deve ser maravilhoso, porque é isso, assim, né? Você permite que a mágica aconteça, você permite o espaço para as coisas fluírem, mas não de uma maneira do tipo apenas isso, ou né, na inconsequência de deixar só na mão do espontâneo. Não, o seu roteiro é o seu plano A, só que eu não vou colocar ele na frente dos bois porque eu acredito na potência humana da galera que está aqui. Eu achei lindo ouvir isso agora, assim. E o que não tira a realidade no sentido de o que é necessário para que aquilo realmente aconteça. Né? Ou seja, você tem um roteiro, você tem uma coisa ali que está preparada, que está tudo que te abarca, né? Mas isso não te prende. Eu achei bonito ouvir essa relação com o roteiro mais livre, assim, né? Dele não ser uma coisa que te oprime, senão uma coisa que te sustenta, Uhum. caso a sua intuição, enfim, vá para algum outro lugar ou não chegue em todo mundo. Acho isso muito legal. Porque acho que é Sim. muito fácil no começo da carreira o roteiro ser uma prisão, né? Por insegurança, Uhum. por medo, ou por não confiar na própria intuição. Acho que achei isso muito legal. Vai um pouco de prática, assim, também, mas prática e muito estudo, e ver filmes, e ver conversas, e ler livros, e ver falas com diretores, tudo isso vai te alimentando para você ir encontrando, né, sua consciência artística, assim, e Uhum. arriscar também, mas é uma coisa muito da vida também, sobre lidar com o erro também. A gente errou pra caramba nesse filme, sabe? Na edição caíram cenas que foram dificílimas de rodar e que não serviram para nada, sabe? É parte, eu filmo muito porque eu quero fazer uma carreira e eu quero aprender com cada filme, sabe? Eu não tenho essa obsessão pela perfeição em toda coisa que eu faço. Eu acho que eu deixo que o erro permeie, porque eu acho que eu gosto tanto de fazer cinema e é tão importante para mim, e é só isso que eu faço há muitos anos, assim, e vivo disso tudo, e conseguir chegar nesse ponto de viver disso, que eu acho que tem que ser divertido também. Dá muita ansiedade, dá muito nervosismo, mas eu acho que tem que ser divertido para a equipe, tem que ser divertido para quem. Tem que ser não só divertido, mas emocionante, tem que ser rico para todo mundo que participa. E eu acho que é abrir mão também de certas hierarquias, sabe? Uhum. Pensar essas coisas, assim, sabe? Acho que tem a ver também com muitas coisas que vem se discutindo sobre decolonização do pensamento mesmo, dessa estrutura hierárquica, produtiva, branca, capitalista, sabe? Poxa, será que tem outras formas de pensar o tempo? Será que tem outras formas de pensar a produção? Então, tem muita gente que está falando sobre isso, então vamos ouvir real e incorporar isso na maneira de fazer o filme também, porque isso reflete no, no material final. Eu acho que o processo do filme aparece depois, sabe, no filme. Eu, quando assisto um filme, olha, as oportunidades que eu tive de ver filmes e de conhecer diretores, na escola a gente tem esse privilégio, né? Uhum. Nossa, quem dirige está nos filmes. A Total. personalidade, a forma como ela trabalha, fica muito refletido, né? Então é por isso que eu gosto muito de pensar nessas coisas que antecedem também as rodagens, sabe? Acho que a pessoa é muito refletida e, por consequência, essa capacidade de persuasão, assim, né? E isso que você falou, eu senti muito já também nas minhas experiências e em filmes. Você vê que o processo reflete no filme e você sabe diretamente se aquele processo foi legal, foi divertido, foi de verdade para quem estava no filme, né? De verdade, no sentido de uma honestidade artística, assim, né? Se a gente estava ali fazendo sentido. Uhum. Ou se não, assim, né? Se o filme não arranca em você como audiência, ele não arrancou também para a equipe, ele chegou ali se arrastando, assim, né? E isso fica imprimido, impresso
Totalmente, totalmente. E é louco, porque o Louis teve, como você falou, né? Teve vários erros, mas para além disso, o filme foi todo refeito, quase, né? Todo reescrito na filmagem. As filmagens aconteceram em Florianópolis, no inverno. O roteiro original tinha, não sei se a maioria, mas tinha muita cena externa, né? As principais cenas eram na praia, totalmente externa, num lugar ainda já difícil de filmar. E a gente, eu me lembro, né, de ter uma reescritura diária do roteiro, de acordo com o que o tempo permitia. Às vezes a gente via uma brecha de sol, a gente corria para filmar uma cena enquanto não chovia. Como é que foi para você lidar com essa adaptação dia a dia? Porque a minha perspectiva como membro da equipe era, claro, tá rolando uma parada aqui, tá todo mundo atento, mas eu sentia de você uma força na liderança de não deixar a peteca cair, que fez todo mundo ficar até o final, com o ânimo lá em cima. A gente chegou no fim do filme rindo, né, se divertindo, fazendo aquilo de verdade. Então, mas aí agora acho que eu tenho a oportunidade de te perguntar como é que foi internamente, né? Como é que você estava lidando com isso, da capa para dentro, com todas, e até mesmo do ponto de vista de direção, assim, como é que você sente hoje também com a sua experiência já depois do filme, como que é lidar com contratempos de filmagem? Então, tem uma imagem que eu gosto muito, que é do filme Nostalgia, do Tarkovsky, que é um personagem que ele tem que cruzar uma piscina com uma vela acesa. Então ele vai e ele tem que cruzar do começo até o final. Aí apaga, ele volta, tudo. O desafio dele é chegar com a chama acesa do outro lado. E eu acho que esse é o papel da direção. Principalmente cinema latino-americano, né? Muitas vezes a gente dirige, escreve, produz. Era o caso desse filme, né? Não estou falando assim dos modelos hollywoodianos, em que o diretor é contratado, aí são outras Uhum. relações. Falando de cinema latino-americano em geral, a gente acompanha o projeto desde muito o princípio e tem que manter essa chama acesa até o final. E pode levar anos. Imagina, o Lui, que é um curta, levou 2 anos para estrear. Também porque na escola a gente editava aí nos intervalos de tempo também, né? Sim. Tinha tudo isso, não tinha orçamentos. Quando você tem dinheiro, orçamento, isso com certeza agiliza muito. Mas eu acho que tem que ter essa disposição de não deixar a chama baixar, porque e dar um jeito, sabe? Eu acho que o importante é que cada cena você saiba qual é a emoção principal daquela cena e fazer o melhor com o que você tem e confiar naquilo. A gente tinha muita cena externa e aí choveu pra caramba e a gente tinha 4 dias para filmar e não tinha como, as pessoas tinham que ir embora, sabe? Era 4 dias e meio, tinha uma manhã assim de backup. As pessoas tinham que ir embora, a gente estava alugando uma casa, tudo, não tinha como, tinha que ser naqueles 4 dias. Então, chuva, 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 de repente é o quê? Mano, vamos incorporar a chuva, essa cena na praia que eles saem fantasiados, não dava para fazer com o boom, né? Uhum. Para não molhar os equipamentos de som. Então, é conversar com a equipe de som também. Gente, o que que vocês acham? Vamos fazer sem som direto? Né, claro, tendo essa também falando com a equipe de som, né? Porque afinal, vocês que depois na pós vão ter que Que refazer lidar. tudo, né? Sim. Lidar com isso. E aí a gente pegou a câmera, embalou numa sacola plástica e fomos pra praia, sabe? Filmar. E, e daí também, tipo, daí a gente acabou incorporando a chuva nessa cena que eles estão se maquiando, a gente colocou um som de chuva depois. Então a gente acabou incorporando isso e é porque é isso. Eu lembro de ter um dia, uma manhã, a gente passou a noite inteira filmando, e daí teve até um momento assim que eu falei, tinha uma cena que estava atrasada, eu falei, gente, se não filmar hoje, o filme vai por água abaixo. E tem isso, você mobilizou um monte de gente, recursos, energia, pré-produção, o diretor não pode deixar, ele tem que sair com o filme. E claro, quando você tem assistência de direção, o script, essas são pessoas da equipe de direção que vão te ajudar a que o Uhum. filme se complete. Nesse caso, não tinha também, a gente estava numa guerrilha total, né? Eu já filmei de maneiras bem diferentes em outras situações, mas é isso, daí é contigo, mano, a gente tem que sair com o filme daqui, e o principal você tem equipe, você tem atores, sabe? Dá para improvisar.
é bem importante, assim, poder ter essa capacidade de reescrever o roteiro no set, na mão mesmo, sabe? Do jeito que dá e bola para frente. Acho que tem que ter esse espírito de resiliência, assim. E acho que isso que você falou também, né? Uma coisa é você reescrever um roteiro, sabendo o sentido daquela cena, sabendo o que você quer expressar com aquela cena, outra coisa é isso, não tá tão claro. E talvez daí vem o apego, né? Porque poderia ter até pensei isso, assim, né? Se pra você, no primeiro momento, rolou um tipo, ai, mas essa cena era tão boa assim, eu não quero fazer ela diferente. Se você tem esse tipo de duelo com alguma coisa que você escreve num primeiro momento, que sai do jeito que você sentiu, e aí, diante de um imprevisto, ter que refazer aquilo, assim, rola um apego com o roteiro, ou você sente que flui com o que é isso, né? A necessidade de sair com o filme é maior. Eu acho que a necessidade de sair com o filme é maior, porque na hora nem dá tempo de pensar, porque direção também é basicamente sobre tomar decisões. Hum. Então, você olha, você mais ou menos mede o tempo, você tem um assistente de direção incrível, ele vai te ajudar nisso. E para falar, tipo, a gente continua insistindo na primeira ideia, se não dá tempo, não tem dinheiro, não tem recursos, tem que partir para outra. O filme é mais importante como um todo, então não dá para perder tempo, você tem que manejar muito bem o tempo dentro do set. E a Uhum. energia também, sabe? Porque às vezes você esgota a equipe com uma cena que no final, na edição, pode ser até que caia, sabe? Então você tem que saber muito pelo que você tem que brigar ou não, sabe? Você já tem que saber quais são as cenas chaves do filme. Eu lembro que essa cena da maquiagem, eu acho que originalmente era na praia, não tinha maquiagem, era um diálogo que acontecia na praia, uma coisa assim, não deu, a gente falou, vamos fazer a interna, vamos, como é que a gente pode fazer essa interação entre eles, esse beijo, não sei o quê, a gente juntou, modificou e ficou linda, sabe? Então, na Uhum. edição dói um pouco mais, assim, eu acho que eu sofri um pouco mais de tirar umas cenas, assim, essa a gente passou a noite inteira filmando, né, e na hora da edição, tu tem que derrubar, mas tem que fazer isso, tem que Rolou fazer isso. um roteiro de montagem, assim, tipo, depois de um tempo afastada do material, você voltou a. Né, quando você chegou na ilha com esse respiro e com esse outro contexto, você reescreveu um pouco o roteiro nessa situação? Ou você foi com o que você saiu da rodagem? Com o roteiro que você saiu da filmagem? Eu reassisti, né, o material bruto, passei para o editor, e o editor não tinha tido nenhuma relação até inclusive era para ser uma editora, ela começou a organizar os materiais, daí mudou de editora, então era uma pessoa que não tinha relação com o filme antes, e eu, assim, só, deixa eu lembrar, não, eu falei para ele, faz um corte, tipo assim, faz um corte. Acho que só brifei, assim, não entreguei nada escrito. Eu acho que eu só brifei para ele. Eu penso que o filme começa assim, vai para cá, vai para cá, vai para cá, começo, meio e fim. Quando é curto é mais fácil, né? Quando é longa, Claro. você tem que ter os documentos mais organizados. Eu brifei isso para ele, ele montou. E daí, depois do primeiro corte, sim, que eu vim, ó, eu tinha imaginado que no roteiro era isso e aquilo. Daí você junta a ideia dos dois, sabe? Mas Tá, dá o espaço pro editor, porque às vezes o editor pode trazer coisas que você não tinha pensado. total. Justamente por não estar contaminado com tanta coisa que aconteceu antes, com apego, da dificuldade de uma cena. Super. E Uhum. nesse caso, um editor que ainda nem estava previamente relacionado com o projeto, né? Ou seja, foi realmente a primeira intuição que veio no contato com o material, assim, né? Sim. Que legal isso. E aí, até nesse sentido, o som, você foi no processo da edição, você pensava algumas questões de som que você gostaria de explorar? Na ideia é mais a sensação e das emoções das cenas. Ou isso foi também quando chegou no som, você pegou e falou assim, tá, ó, sonidista, até aqui o corte, me dá um pouco de feedback, como rolou com o editor. Não, acho que teve bastante diálogo com o Lepchak, assim, de fazer umas construções assim com o mar, com a chuva, essa coisa da água, eu acho que a gente encontrou na pós, na verdade. Porque o filme antes ele tinha uma cena que ele tinha uma música do Johnny Hooker, o Johnny Hooker já tinha Ah, liberado a música, verdade. aí a gente não usou essa cena.
Não, acho que bem na pós que a gente conseguiu dar umas piradas, essa cena da maquiagem, de fazer esse trabalho da chuva e do contato deles. Mas eu só tinha essa ideia de que era um filme mais para silencioso, né, que tinha essas coisas Uhum, assim, mais de vento, natureza, e não era um filme assim que eu pensava com trilha sonora para dar emoções para cenas específicas, esse tipo de coisa, essa estética não tinha. Sabia que era um filme mais para silencioso mesmo, né? Então era mais essa indicação. E aí eu gosto de falar, mano, traz o que tu acha, e enquanto isso vou pensando coisas também. Mas uhum. gosto sempre de dar esse momento de liberdade inicial, assim. E é um frescor, né? Porque também acho que isso, o diretor já está tanto tempo naquela história que alguém trazer algo novo é um alívio, é um presente, assim mesmo, um presente barra alívio, né? Você fala, nossa, que bom, uma ideia que não saiu da minha cabeça. Sim. Gente, do pessoal que está assistindo a gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Uma curiosidade, alguma dúvida? Tem aqui no chat. Podem abrir os microfones e falarem, se vocês quiserem. Bom, a gente pode partir para o SOI agora também, que eu acho que é muito legal a gente, quando eu assisti os dois filmes preparando o encontro, eu fiquei pensando muito nessa coisa de ficção, documentário, que até em escola é uma coisa dividida, né? Você estuda para Uhum. dirigir atores, você estuda para dirigir documentário, e essa é uma divisão que eu acho que é super questionável, é uma coisa super... Uhum. De onde vem essa divisão? Eu me pergunto. E aí eu acho que eu fiquei com muita vontade de pensar os dois filmes um com o outro, assim, né? Como é que um diretor se situa diante dessas duas histórias. Assim como o Louis, eu vou ler a sinopse do Soy. É um documentário gravado em Cuba, e a sinopse diz: sabendo que estava diante de um momento histórico. Ah, perdão. Essa é a minha pergunta. Eu li a linha errada. Gente, é isso, tá? A pessoa vai ficando velha. Os ventos estrangeiros sopram em Cuba e a ilha é invadida por um maremoto de câmeras que vão registrar a morte de Fidel. Uma menina cubana é jogada em meio ao que se torna um carnaval midiático. Por quanto tempo ela poderá carregar o peso da revolução? Essa sim é a sinopse certa. Deixa eu mandar um beijo pro Gustavo aqui, que tá dizendo que amou muito o filme. Valeu, Gustavo. Bom ensaio. Obrigada pela presença, Gustavo. Sim. Vamos para o Soy. E aí, acho que depois eu até posso falar um pouquinho, uma relação que eu faço entre o Soy e que pode parecer meio inusitada, mas o trabalho de direção de atores do método Meisner, que é um método que eu gosto bastante, que depois vou fazer uma relação com o documentário também, que é uma relação meio inusitada, mas vamos ver, depois eu comento. Eu acho que é muito legal que, às vezes, vendo de novo, a gente presta atenção nos detalhes muito específicos, né? Eu não tinha visto que tinha uma foto do Fidel junto com a bandeira, com a capa de Cuba daquela senhora. Tipo. Acho que é um curta que extrapola a metáfora da camisa do Che em 1 milhão, assim, né? Afinal de contas, o que é isso, né? O que virou. O que, não sei, acho que eu não consigo nem formular a frase direito, assim, de tão reverberante que é, assim, né? O quão um produto vira qualquer coisa que cai minimamente na teia capitalista né, do corpo midiático, assim, é surreal. Enfim, eu fico impactada, gente, desculpa que eu fico sem saber formular a frase, eu fico dando volta, mas é porque eu fico realmente pensando, sabe, ficar ressoando na minha cabeça, assim. E aí, né, acho que eu também estava em Cuba nessa época, né, nesse dia que o Fidel morreu, e eu lembro que a notícia, acho que essa cena das pessoas se acumular, dessa aglomeração em torno
de uma imagem, né, de um algo dele que ficou para trás, aconteceu em todos os lugares, né? Eu estava na escola na hora que a notícia saiu e eu lembro que em dois tava a televisão no bar da escola, assim, no mudo, ninguém estava prestando atenção na tela, até que uma hora alguém se deu conta de que era o Raul Castro falando, e aí alguém colocou o som na televisão, e eu tenho essa foto. Juntaram, assim, em 2 segundos, 20 pessoas com câmera, boom, apareceu um boom, não sei de onde, gravando a televisão, sabe? Acho que todo mundo tinha uma avidez de estou presenciando esse momento histórico. E Uhum. não sei aonde você estava, né? Porque essa foi uma coisa, tinha gente esperada em todo lugar, né? Tinha um show e tinha uma galera num show, né, no dia. E, Uhum. e é isso, né? Você quando como que é se dá conta de que você está vivendo um momento histórico, ao mesmo tempo que você, né, que é uma pessoa que tem domínio da linguagem audiovisual, que tem essa coisa de capturar, de registrar um momento. Como é que foi para você estar lá nesse momento, nessa época, nesse dia que foi uma espécie de velório coletivo, né? É. Esse registro do curta. Você sabia que você estava diante de algo que você queria contar? Você buscou essa história, Uhum. ela chegou até você, assim, como é que foi essa busca por registrar esse momento? Então, eu estava procurando uma história, eu sabia que eu queria registrar alguma coisa desse momento histórico, porque a morte do Fidel significa muitas coisas, e em última instância, é sobre a Revolução Cubana, que é o símbolo do comunismo, então a gente está falando de capitalismo versus comunismo, e essa disputa ideológica, no fundo, reverbera em muitas coisas muito materiais de como a gente encara os recursos desse mundo, sabe? E a felicidade, a autonomia das pessoas, sabe? Essas coisas Total. sobre economias têm a ver com essas coisas também. Mas quando o Fidel morreu, quando veio a notícia, era mais ou menos 1 da manhã. Eu estava num Uhum. show em Havana. Imediatamente a gente pegou um ônibus, voltou para a escola, né, que fica mais ou menos 1 hora de Havana. E tinha um ônibus que saía todas as manhãs, 4 da manhã, que eram os ônibus que ia buscar os trabalhadores da escola numa cidadezinha mais próxima. Então eu voltei para a escola, peguei minha câmera, a gente chegou na escola, era quase 3 da manhã, voltei para a escola, peguei minha câmera, 4 da manhã, eu já estava com um amigo meu indo para Havana para filmar. A gente pegou o amanhecer em Havana, porque a gente, dessa cidadezinha mais próxima, a gente pegou um transporte para Havana, e a gente queria ver como que Havana ia amanhecer após a Sim. morte do Theo, né? E, na verdade, amanheceu vazia em silêncio, o que já era estranho, porque Havana é uma cidade muito ruidosa, então ela ficou 9 dias de luto, Cuba inteiro, estava proibido as festas, estava proibida a venda de álcool, tudo. E essa despedida foi já mais próximo foi tipo um velório, a despedida de Havana, que dali o corpo ia para Santiago de Cuba, Ah, onde ele foi isso. enterrado. Então eu filmei muito. Então pode parecer que foi sorte esse take, mas não foi de jeito nenhum, porque eu filmei exaustivamente todos esses dias. Eu acordava cedo e filmava um monte de coisa. Até o ponto, eu não tinha a minha câmera, né, que é a que eu sempre trabalho, Uhum. então eu não tinha ela lá em Cuba, mas eu peguei a câmera do produtor e filmei exaustivamente, e eu acho muito legal essa relação com a câmera, quando a câmera se torna uma extensão do teu corpo mesmo, porque eu acho que o audiovisual, no fim das contas, é sobre isso. É uma forma da gente ser meio transhumano quase, sabe? É uma extensão dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, É um da outro nossa estar no mundo, memória, assim, né? do nosso pensamento, né? O Preciado fala um pouco isso, de que o audiovisual é o mais próximo de como funciona o nosso pensamento. Então, quando você tem essa máquina que se incorpora no seu corpo e fazer o foco, disparar, tudo já é algo tão mecânico, tão orgânico, aliás, é muito incrível essa uma coisa que a experiência te traz. Inclusive, que eu ia comentar do método Meisner, Uhum. e na ficção eu gosto muito de trabalhar com os atores sobre um método Meisner de atuação. O que, que é? O método de preparação de atores. Existe uma escola de direção de atores bem famosas que é tipo da memória emotiva, né? Que é o Uhum. Stanislavski, ai,
do Hector Studio, mesmo a Fátima Toledo vai um pouco por essa linha de trabalhar com as emoções das pessoas, a memória de emoções que essas pessoas viveram, trazer elas à tona para a cena. O que acontece? O método Meisner, ele trabalha diferente, ele trabalha com a imaginação, até como maneira de proteger as pessoas que estão atuando, porque não é fácil você trazer, tipo, memórias de tragédias que você viveu para uma cena, isso pode muito te abalar o seu psicológico, pode ter várias repercussões, é uma forma de trabalhar, é uma forma, não é que eu prefiro, porque eu acho que a do método Meisner é mais efetiva, porque aí você Uhum. trabalha com imaginação. Então você não vai pensar, tipo, na morte do seu irmão, você vai imaginar que uma pessoa próxima sua que você ama muito morreu, mas não usando um evento real que aconteceu. Você usa pessoas próximas, eventos próximos, mas usando imaginação, e todos os exercícios corporais são para estar no presente e para ter a escuta atenta e disponível para o outro. Então não é sobre o seu ego, não é sobre você, é sobre você estar disponível para o outro, reagindo ao que o outro te traz. E isso é para simular a interação que a gente tem, que a gente está tendo agora, né? Quando Uhum. você fala, eu ouço, sabe? Então a gente, Uhum. na hora da cena, precisa que essa interação, essa reação seja orgânica. Então a gente precisa estar num estado corporal de disponibilidade. Então, trabalhando isso através da imaginação e trabalhando muito estar no tempo presente. Então, eu acho que exercitar isso também na hora de filmar, eu estar no tempo presente com a câmera, entende? Claro. Com a cabeça naquilo, me ajuda muito também a dirigir, sabe? Na hora de dirigir uma cena ou de estar filmando um documentário, é aquele instante, é o que está dentro desse quadrado, são os sons que estão ouvindo ao redor, que é o som que traz essa tridimensionalidade, porque a tela Uhum. é bidimensional, o som ele é amplo, né? Então, Sim. é nisso que eu tenho que estar com foco. Então, eu gosto de filmar planos longos, eu gosto de dar espaço para que esse acaso aconteça, mas no momento em que eu vi essa menina, eu comecei a filmar ela, aí caminhei mais um pouco, mas quando eu vi essa situação, eu acho que. Só que aí vem também toda a carga que a gente tem ao longo da vida, de pensamento, de reflexões sobre o cinema, tudo isso conta também na hora de filmar, né? Eu acho que muitas vezes documentaristas procuram pessoas ou situações ou coisas que são exóticas ou peculiares, entende? Por isso que é muito complicado filmar grupos minoritários, ditos, né, erroneamente minoritários, Uhum. filmar o outro, porque muitas vezes um documentarista pode tratar aquilo como exótico, né? É sobre a coisa do lugar de fala mesmo. A gente pode Uhum. criar ferramentas para melhorar essas representações e melhorar esses nossos pontos cegos. Então, todas essas pessoas estavam registrando essa menina, uma mina cubana, preta, uma criança ali com o negócio do Fidel. Poxa, isso é uma baita imagem que a maioria dessas pessoas está vendo também como exótica. Ao mesmo tempo, Completamente. significa muitas coisas também, sabe? Mas para mim, o exótico era as pessoas filmando ela. Era essa aglomeração absurda em torno de uma criança e essa exploração dessa imagem e a falta de respeito com o corpo dela, assim, que ao mesmo tempo o jogo é tão louco porque ela também tá se divertindo com isso, entende? Então Sim. aí vai ficando cada vez mais complexo, sabe? Mas é sobre essa relação, por isso que em vez de posicionar a câmera para ela, eu posiciono para as pessoas que estão filmando ela. E Uhum. no momento em que eu começo a filmar, eu não corto. O filme tem 12 minutos, o plano, na verdade, tem 19. Eu cortei Uhum. um pouco. Não, tem 17. Eu cortei um pouco. Mas eu sabia que eu estava filmando um filme. Eu sabia que eu tinha um curta. Então, não é que eu estava filmando para resolver na edição. Eu sabia que aquilo era o filme. Então, eu tinha que deixar enquadrar de maneira que o movimento interno do plano funcionasse. E nesse Uhum. momento, eu estava escrevendo o roteiro com a câmera. Ao vivo naquele momento, assim. Uhum. Então, eu tinha que fazer isso funcionar. Então, eu vou movendo a câmera à medida que eu vou sentindo que é necessário, estando muito presente no que é aquele filme,
e tenho esse desfecho de eu terminar me virando para ela e ela me olhando e eu me tornando uma dessas pessoas que no começo eu estava acusando, né? Então você tem uma narrativa aí, você tem um roteiro, né? E os seres exóticos aí para mim sei lá, não dá para ver, eu acho que aqui na tela, mas tem uma mulher que fotografa muito ela é francesa, ela tá com uma Aqui tem a linha bolsa, né? uhum. Gente, sabe? Que absurdo, sabe? Mas é isso, fala sobre muitas coisas. E também o não revelar o que está no cartaz é um artifício de roteiro para gerar curiosidade. Tudo isso vem de estudos de como contar uma história e como gerar interesse. Então, tudo isso baixou na hora para poder fazer esse plano, né? E aí eu até tenho aqui lá no IDFA, na hora que ganhou o prêmio do júri na categoria, e o texto que eles fizeram é interessante, ó. Esse filme tem uma maneira simples de abrir questões complexas sobre como olhar para convicções políticas e suas representações em um momento histórico. Também provocou diferentes sentimentos e interpretações, tornando-se um catalisador para diferentes fortes opiniões entre nós, membros do júri. Essa abordagem minimalista do filme ainda forneceu análises críticas que nos impressionou. Por fim, é incrível como um momento pode contar uma história inteira. E é isso que este filme fez. E é isso que é a magia do cinema, né? De como um momento, uma cena pode falar de muitas coisas ao mesmo tempo. Até trazendo um pouco o Tarkovsky, que você mencionou ele antes, né? Ele tem uma... O raciocínio dele é que a única coisa que você não pode tirar do cinema sem fazer com que ele deixe de ser cinema... Você tem uma cena, né? Você tira o som, aquilo segue sendo cinema. Você tira a iluminação de alguma maneira, aquilo pode seguir sendo cinema. O que você pode tirar? Você tira os atores, pessoas físicas, aquilo pode continuar sendo cinema. O que você não pode tirar que desqualifica o cinema e a montagem? Né? O Tarkovsky diz isso. A única coisa que você não pode tirar do cinema é a montagem. E eu acho muito legal expandir essa ideia para, além da montagem com corte físico, a montagem da mise-en-scène, que eu acho que é o que esse plano traz muito forte também. Né? A história que se conta no movimento das pessoas no tabuleiro fazendo uma montagem. Que é isso, né? Que momento revela o cartaz, que momento tem um movimento de câmera mais expressivo, faz quase um paneio para corrigir a nova posição dela. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é uma narrativa barra aula de cinema num plano com a ideia de montagem mais explícita possível, assim, né? Como a gente conta a história com as peças dentro do plano. Né? O plano é uma entidade máxima, né? Ele não precisa ser troceado para você contar uma história. Eu acho esse raciocínio do Tarkovsky está perfeitamente exemplificado nesse filme. Está Sim, contado com as pessoas. e a montagem e também é o final do roteiro, né? O roteiro, a história começa no roteiro, aí, no caso desse filme, o roteiro é sendo escrito enquanto está filmando e a montagem também, é tudo ao mesmo tempo, né? Exato. Mas a montagem é sobre isso, é sobre contar a história. Mas uma curiosidade que eu queria falar eu levei 12 minutos ou 17 minutos para fazer esse assim, a rigor, É para filmar, um lampejo cinematográfico esse filme. mas para editar eu levei 6 meses. Isso é muito louco, porque ele tinha dois planos, o filme. Eu tinha um plano lindo, que era das pessoas caminhando, e o rosto das pessoas que estavam nessa despedida, e passavam pessoas chorando, passavam pessoas rindo, zoando, pessoas que estavam ali meio por obrigação, pessoas que estavam escrito fidel, criança, jovem, adulto, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas com seus uniformes de trabalho. Era assim, uma amostra também do povo de Cuba, e era lindo esse plano. Então o filme era esse plano e depois esse da menina. E eu fiquei assim, eu demorei muito tempo para desapegar e entender que esse plano era outro filme, que não fazia parte desse filme. E mesmo depois que eu desapeguei desse plano, saber onde começava e onde terminava, demorou, juro, 6 meses. E depois, ainda a tela inicial, põe legenda, não põe legenda, como é que trabalha o som, porque o som tem uma edição de som, não é puramente o som direto. É Sim. muito do som direto, mas tem uma edição, tem uma mixagem. Então, toda essa pós demorou, a edição demorou 6 meses.
Que incrível, né? Encontrar o filme demorou 6 meses, ainda que você tivesse ele, você soubesse que ele estava na sua frente na hora que você filmou, né, também. Que qualquer cortezinho mudava tudo, sabe? E que eu Então, pensei isso quando você também estava falando sobre o olhar exótico, né? Querendo ou não, acho que você, por mais que no final você quase vire um pouco as pessoas que você estava filmando no começo, ao mesmo tempo a sua posição ali era uma espécie de limbo, no sentido de que você não era uma mulher, que não era uma pessoa cubana, mas você também não era um turista que caiu de paraquedas, porque é isso, né? Você já tinha uma vivência daquele país, alguns signos para reconhecer pessoas que são de Cuba e, num plano, entender várias relações de classes, várias relações que acontecem dentro daquele lugar. E esse plano, eu acho que ele é um retrato muito do que Cuba estava se tornando e hoje é também, que é essa coisa do turismo, chegar ali para tirar, né, tantas relações, assim, desde explorar uma espécie de miséria, o exótico segundo o olhar europeu, a coisa do Dilma e do Rineteu, chegar em Cuba, né, gringo europeu, com um olhar específico com relação àquelas pessoas. Acho que é um retrato de uma transformação cubana também. E eu acho que identificar isso e entender essas capas é parte de quem você era naquele lugar, naquele momento, que é isso, né? Uma pessoa que já estava com um histórico, estava já com conhecimento, não é totalmente estrangeiro, ainda que não seja também daquele lugar, é um entremédio, mas que te dava uma abertura de visão impressionante, assim, né? E aí, para você teve uma interação de fato com essa menina no final? Você se aproximou, você falou com ela, você falou, olha, eu filmei, você mostrou para ela o plano. Como é que foi a sua relação com a sua personagem, de fato, assim? Ainda mais sabendo que você já tinha um filme. então, acho que a maior interação é essa que está filmada, a mais, mais forte é essa que está filmada. Mas depois que a gente cortou, a gente foi falar com ela, a gente foi falar com a mãe dela, tava eu e um produtor. Isso foi muito importante, tá? Um produtor. Porque eu estava filmando, era o Matheus, né? O Matheus Melo. Então ele estava o tempo inteiro assim cuidando do ao redor, que é isso que a produção faz, né? O diretor tem que estar nesse meio da cena, fazendo com que a magia aconteça, e a produção cuida das condições para que essa magia possa acontecer. Então, eu só olhei para ele e eu falei, estou filmando, tenho curta, assim. E ele não deixava que ninguém se aproximasse. Se eu ouvir com atenção, tem um amigo meu que grita, né, não sei o quê, e ele, tipo, não sei o que, ficava em volta de mim. Então, eu fui falar com ela, assim, com a mãe, ai, tudo bem, tal, não sei o quê, mas é ele que foi pedir autorização, pegar o contato delas, mandar o filme, fazer toda essa Hum. relação, daí foi ele que fez essa parte mais, né? Eu falei rapidamente, assim, com ela. A mãe dela aparece no plano. É a senhora Aparece de vestido preto. isso. Porque eu senti ela ali também nesse agenciamento, assim, né? Tem uma consciência da situação por parte delas que é instigante, assim, né? Isso, a partir do momento elas se tornam conscientes daquela tensão por um momento eu senti a mãe dela quase como uma agente é, publicitária, sabe? Negociando a aparição da filha dela e algumas pessoas impedir contato e ela ali tentando... Bizarro como elas se fazem conscientes disso e passa, é como se fosse uma traição do personagem, né? Você fala, não, isso não se vê, não aceite isso que estão fazendo. Não, não deixem que isso te filme, assim, isso é complicadíssimo. E aí essa questão da ética que entra, né? Que a gente está aqui já flertando com esse assunto. Na Masterclass mesmo, né? Você tem essa estrutura, né? Desses 3 pilares: ética, emoção e tempo, né? A gente até passou um pouco assim por essa ideia do tempo, dessa questão da montagem de 6 meses. Como que você, então, isso, né? Você entende que a direção passa por esses 3 pilares fundamentais, né? Tempo, emoção e ética. Como que você sentiu esses 3 pilares, né? Com esse filme? Como é que foi essa relação desses 3 temas para esse filme? E até de uma maneira geral, acho que são 2 perguntas, né? Como que você sente a evolução da sua pessoa e da sua pessoa na direção com esses temas ao longo da sua carreira? Uhum. Perguntas complexas mesmo. A gente vai.
Fiz há 3 dias, mas não sei se quer que eu comente também em relação ao Lu e também em relação ao Soy, mas... Acho que é os dois. Pode ser os dois, porque acho que é isso, assim, também. Acho que como essas questões evoluem com o tempo, né? Porque acho que não são conceitos fixos, acho que são conceitos que a gente vai revendo muito ao longo do tempo. E acho que na direção, principalmente, né? Essa coisa do tempo, acho que o tempo mesmo, assim, a Ever uma vez me disse isso, assim, né? Que ela sentiu depois da escola, a Evelane Moraes, uma colega nossa, diretora também da ICTV, ela comentou comigo isso, assim, né? Ela sentia a diferença que ela tinha em dar o tempo do filme acontecer, tanto na tela, quanto ela mesma se dar tempo para o filme acontecer, como se os primeiros filmes existissem uma pressa, que também refletia na tela, assim, né? Um filme de 18 minutos, super entrecortado, porque a gente quer contar a história do mundo em 18 minutos, e que com o tempo houve uma baixada, né? Então, acho que um pouco nesse sentido do processo, né? Como que a relação com esses conceitos vai mudando ao longo da sua carreira. Com certeza, bastante. Até eu acho até recentemente eu estou editando um curta que eu até te mandei um corte em que novamente a ansiedade me pegou conta, assim. Eu acho que cada projeto tem seu tempo e a gente tem que entender os tempos. Tem filmes que demoram mais. Realmente, às vezes é importante você dar esse tempo para ter um olhar fresco e conseguir editar, finalizar bem, sabe? Tem essas várias instâncias do tempo, tipo isso que você falou no caso do Sonho, o fato de eu viver 3 anos em Cuba, o que também tem a ver com a minha ética, que Cuba é um país que me acolheu, que eu amo muito, que eu sei que é muito contraditório, que suscita muitas opiniões divergentes. Não sou eu, como pessoa estrangeira, que vou ir ali colocar, filmar algo que deprecie o país, Uhum. ou que glorifique o país, entende? Não sou eu que vou julgar aquela realidade que, mesmo vivendo 3 anos, eu não sou cubano para falar sobre isso, sabe? Então, eu acho que esse pensamento também se transmite na maneira como eu filmei, que é na posição da câmera, na distância, quer lhe dizer que existe uma distância que é também disso, de não tentar julgar de alguma maneira. Eu acho que o maior julgamento é sobre as pessoas que estão filmando, mas eu também me coloco no lugar dessas pessoas no final, entende? Mas eu acho que as questões éticas têm que ser muito bem pensadas em todos os projetos que a gente filma. No caso do Lui também tinha esse compromisso com a comunidade trans, de fazer um filme que não fosse uma repetição de uma tragédia, e na questão do Soy, de não repetir os mesmos clichês do exótico, de falar sobre essa questão da mídia de maneira mais complexa, de fugir desses estereótipos de representação que prejudicam, sabe? Essas Claro. comunidades. Eu acho que a gente precisa reinventar as representações. Eu acho que a história não é algo dado. A história não são fatos que aconteceram. A história, ela se reconta a todo momento. Total. E um mecanismo muito forte de reconstrução da história, de recontar e reiterar a história, é o cinema. Então, o que a gente faz é muito poderoso. Uhum. Está jogando imagens no mundo o tempo inteiro. Essas imagens vão povoar imaginários das pessoas, vão interferir no sentimento das pessoas, na imagem que essas pessoas têm sobre si mesmo. Então, são coisas que a gente tem que ter, pensar com muito carinho, com muito cuidado, dedicar o tempo necessário para pensar nessas questões. Eu, por exemplo, sei lá, agora eu estou pensando num projeto de filme que eu tenho também pessoal, que há muitos anos eu quero fazer com algumas imagens de arquivo que eu tenho, e que eu cheguei nesse ano e falei, não, não é tempo de fazer agora, eu preciso ter mais distância sobre isso, mexe com coisas muito fortes, é uma ética comigo mesmo também, sabe? Uhum. Então, acho que o tempo, as emoções, a ética, na verdade, estão bem entrelaçados. Eu penso nesses 3 pontos para tentar puxar assuntos de maneira um pouco mais didática, mas eu acho que, por exemplo, isso que eu falei do método Meisner, tem a ver com ética, porque é uma maneira de cuidado com os atores. Uhum. Tem a ver com emoções, porque é sobre trazer emoções. Tem a ver com tempo, porque é sobre estar no tempo presente. Né? Então, várias decisões de direção eu vejo que tem a ver com esses 3 tópicos, assim. No Sonho também tem o tempo dessa menina que fica com o cartaz, né, na mão.
E tem a emoção que o filme gera, que é de também tentar fazer com que a gente se sinta um pouco como ela, né? O começo do filme é, na verdade, a gente se colocando no lugar dela, né? Segurando. E quando a Uhum. gente sabe que está escrito, soy Cuba, soy Fidel, soy revolución, são palavras muito fortes para estar nos ombros de uma menina de 12 anos, mas ela está ali segurando. Ela tem uma resiliência incrível, uma força incrível também, sabe? Então, essas emoções. É isso, eu não sei se eu me perdi na pergunta, Não, mas. não, eu acho que a resposta é essa elucubração mesmo, filosófica também, assim, acho que é uma pergunta aberta. E essa coisa É, do não, imaginário é importante, é isso que você falou do mais, né, também me ocorreu na hora que você comentou, né, acho que a potência da gente criar, da gente imaginar, assim, acho que é muito importante resgatar a força do imaginário, principalmente vinculada a essa ideia de recontar as histórias, pensando quem conta a história, de que lado se conta a história, né, de que lado está quem está contando a história, e que o imaginário abra as possibilidades de outras pessoas contarem a história para que ela seja contada de outra maneira, né? Eu acho que passa por esse lugar a força do imaginário, né? A gente imaginar outras possibilidades e que elas é o possam ser. afrofuturismo, né? É algo bem forte que traz isso também, e que acho que Sim, tem muito para a gente aprender sobre isso também, sobre isso, sobre essas reconstruções, né? De imagens históricas, da nossa história, das imagens que estão no mundo, dos imaginários que nós temos sobre nós mesmos, porque muita gente vem sendo deixada de fora nos imaginários hegemônicos que são mais legitimados, né? Que é aquela com coisa, certeza. pessoa branca, cis, hétero, classe alta, já estão super representadas, enquanto tem um Sim. monte de outras pessoas que não têm representações, ou pelo menos não têm representações, mas não vou dizer nem só positivas, mas assim, complexas, ou à altura da complexidade dessas existências, né? E que eu acho que é o lindo do Lui também, né? Passar por esse lugar afetivo da relação, né? Ou seja, passa pelas questões, pela questão transgênero, passa pela questão do feminismo nisso, mas passa pela afetividade, pela relação entre as pessoas, né? Ou seja, a complexidade do afeto, para além de outras questões adjacentes que são tão legítimas e válidas quanto, né? Na complexidade do ser humano se relacionando. Desculpa Com te certeza. Eu acho que o cinema é para todo mundo, assim, a gente também precisa tirar ele um pouco de um pedestal, sabe? Cinema ele é uma coisa difícil de fazer, caro, exige muito conhecimento, mas eu acho que é para todo mundo. É muito a arte é uma coisa que, em última instância, faz com que a gente possa viver mais além do nosso corpo, mais além da nossa vida. E isso é um privilégio incrível poder fazer arte. Isso, estou falando de cinema, estou falando de artesanato, estou falando de música, estou falando de diversas formas de arte, sabe? A arte tem essa Uhum. capacidade, né, de deixar algo nosso sobre o mundo. E é muito triste que esteja reservado para poucas pessoas. Então, eu acho que o cinema é de todo mundo, assim, ainda mais que barateou os meios agora, não todos, Uhum. relativamente barateou comparado ao que era antes, sabe? Então, acho que as pessoas têm que se apropriar mesmo e criar novas formas de narrar, porque o cinema também está precisando, sabe? O cinema é bem conservador, sabe? A própria Com Lucrécia certeza. Martel fala isso. É muito conservador e ainda tem muito, assim, para se enriquecer. Justamente pela potência de criar o imaginário coletivo dominante, não à toa o cinema é feito pela classe, né, por quem comanda o imaginário coletivo dominante. Logo, a gente abrir buraco nessa teia talvez a principal missão da gente nesse momento do mundo agora, né, estando aqui fazendo, expressando através do cinema, né, criar buraco nessa teia mal tecida, ou não da melhor tecida. Certeza. Gente, nós estamos em poucas pessoas aqui agora, mas não sei se quem está aqui com a gente quer comentar algo. Acho que a gente pode ir encerrando. Acho que um papo desse rende muita coisa, assim, eternamente. Oi, Cláudia. Não, só queria dizer que desse segundo é impressionante o quanto a gente não espera ver aquela placa na mão da garota. O quão exótico realmente são as pessoas que estão tirando as fotos, parece que ela é um animal numa jaula, né?
E aí, quando você vê o rosto dela, elas se divertiram tanto com aquilo e tão ciente do que ela tá fazendo ali, né? Parece. Foi surpreendente mesmo, assim, na hora que virou, você nunca imagina que ela tá segurando uma placa daquela. Foi bem impactante, assim. E o quanto é complexo, uma cena é complexo, né? Porque você vê as pessoas tirando foto dela daquele jeito, tão horroroso, e aí você olha para ela, ela tá tão linda, reluzente ali, tão firme no propósito dela. Impressionante, assim, muito, muito legal. E diz muito mais sobre os outros também do que ela, né? Fora toda a bandeira que ela tá carregando ali, como os outros se comportam ali, vendo a cena. Adorei. Minha mão cheia de tinta aqui, a louca. Adorei, adorei, adorei. De verdade. Ai, que bom. Que massa. Obrigada. Não, e essa menina, além de tudo, assim, ela em si é um retrato de Cuba super complexo, porque ela tá vestida de pioneira, né, então, assim, uma roupa super específica, carregando o lema de um país. Ela é uma metáfora super complexa de Cuba, né? Aquele pequeno corpo de 12 anos. É impressionante. Exato. A Bruna se despedindo. Obrigado, Bruna. Diz que vai escrever Eu que precisa também sair. estou no trabalho ainda, estou cheia de coisa para pintar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Bruna. Obrigada, Cláudia, pela colaboração. Gente. Boa noite, foi um prazer. Boa noite. Obrigadão. Prazer, gratidão. Massa, Dê. Acho que foi bem legal o nosso papo. Assim, e eu, até pessoalmente, realmente... Você Agora deixa que tá... gravando ainda? Ah, vamos fazer um encerramento, né? Ah, tá, beleza. Vamos fazer um encerramento. Aí eu edito depois. Bom, obrigada pelo compartilhamento aqui na mostra, por trazer os seus trabalhos. Acho que a gente se vê agora nos próximos encontros, na Masterclass. E, enfim, obrigada. Obrigada você pelo convite. Nossa, muito, muito incrível, assim, o convite para rever esses filmes, exibir, e mesmo da Masterclass, de poder ter a oportunidade de organizar todas essas coisas que eu venho pensando, assim, e poder repassar e compartilhar. Faz muito tempo que eu tenho vontade, e eu acho que vai ser muito, muito bacana mesmo. Estou bem feliz. Massa, bora.